Jesus foi levado ao deserto e lá ele enfrentou tentações que poderiam mudar tudo. Mas o que poucas pessoas percebem é que essas mesmas tentações continuam acontecendo hoje, dentro da sua mente, todos os dias. Talvez você nem tenha percebido, mas existem pensamentos, decisões e situações que estão te levando exatamente para o mesmo tipo de confronto. E a pergunta é: você está preparado para resistir? Porque o que aconteceu com Jesus no deserto não foi apenas uma história, foi um aviso. E hoje você vai entender o que realmente está por trás dessas tentações e como vencer antes que elas dominem a sua vida. Existe um momento na vida em que tudo parece silencioso por fora, mas por dentro existe uma batalha acontecendo, e é exatamente nesse lugar que a tentação aparece. A história da tentação de Jesus no deserto não é apenas um evento distante. Ela é um espelho daquilo que muitas pessoas vivem hoje, todos os dias, sem perceber. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Não foi um acidente, não foi um erro, foi um processo. E talvez isso já te faça pensar em algo, porque existem momentos na sua vida que também parecem um deserto. Lugares de silêncio, de espera, de dificuldade, onde parece que Deus está distante. Mas a verdade é que o deserto não é ausência de Deus, é preparação. Durante 40 dias, Jesus jejuou. 40 dias de silêncio, de fome, de entrega total. E é exatamente nesse ponto de fraqueza física que o inimigo aparece. E isso não é coincidência. Porque a tentação quase nunca aparece quando você está forte. Ela aparece quando você está cansado, vulnerável, emocionalmente abalado. E o diabo chega com a primeira proposta: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Parece algo simples. Parece até lógico. Jesus estava com fome. Qual seria o problema? Mas a tentação nunca é só sobre o que parece. Ela é sobre te fazer agir fora do tempo de Deus. Jesus responde com algo poderoso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui está a primeira lição. Nem tudo que você precisa resolver, você deve resolver do seu jeito. Existem momentos em que Deus quer que você confie, não que você haja. Porque a pressa pode te tirar do propósito. Quantas vezes você tentou resolver algo na força e depois percebeu que não era o tempo certo? Quantas decisões foram tomadas no desespero e não na direção de Deus? A primeira tentação é sobre necessidade. É sobre te fazer acreditar que você precisa agir agora, mesmo que Deus não tenha mandado. Mas a segunda tentação vem de um jeito diferente. O inimigo leva Jesus a um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo. E diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora não é mais sobre necessidade, é sobre poder, é sobre conquista fácil, é sobre atalhos. E talvez essa seja uma das tentações mais perigosas hoje. Porque vivemos em um mundo que valoriza resultados rápidos, dinheiro rápido, sucesso rápido, crescimento rápido. Mas o problema dos atalhos é que eles custam caro. Jesus responde novamente: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aqui está a segunda lição: nem tudo que te oferece crescimento vem de Deus. Algumas portas parecem boas, mas te afastam do propósito, e você precisa discernir, porque nem toda oportunidade é uma direção de Deus. A terceira tentação é ainda mais sutil. O inimigo leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que os anjos te guardarão. Agora, o inimigo usa a própria palavra de Deus, mas de forma distorcida. E isso é muito mais perigoso, porque não parece errado, parece espiritual, mas é manipulação. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus.
E aqui está a terceira lição: nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Existem pessoas que usam palavras bonitas, versículos, discursos, mas que no fundo estão te levando para longe da verdade. E por isso você precisa conhecer a palavra de verdade. Não apenas ouvir, porque quando você conhece, você discerne. E quando você discerne, você não cai. Depois disso, o inimigo se afasta. Mas o detalhe importante é esse: ele não desistiu para sempre, apenas esperou outro momento. E isso também é real na sua vida. A tentação não desaparece completamente. Ela espera oportunidades, mas quanto mais você cresce espiritualmente, mais forte você se torna. E talvez agora você esteja entendendo algo. Essa história não é só sobre Jesus. É sobre você, sobre as decisões que você toma quando está cansado, sobre as escolhas que você faz quando ninguém está vendo, sobre as vozes que você decide ouvir, porque todos nós passamos por desertos, todos nós enfrentamos tentações, todos nós temos momentos de fraqueza, mas também temos uma escolha: ceder ou resistir. E a diferença entre os dois não está na força humana, está na conexão com Deus. Porque Jesus não venceu com força física, ele venceu com a palavra, e isso muda tudo. Porque significa que você também pode vencer. Não importa o que você esteja enfrentando agora, não importa qual tentação esteja diante de você. Existe um caminho, existe uma saída, existe força disponível, mas essa força vem de Deus. E talvez hoje seja o dia de você parar de lutar sozinho. Parar de tentar resolver tudo do seu jeito e começar a buscar direção. Porque quando você se aproxima de Deus, algo muda dentro de você. Sua mente muda, seu coração muda, sua força aumenta. E aquilo que antes parecia impossível, começa a se tornar possível. Agora, feche seus olhos por um momento. Respire fundo e vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces o coração, conheces as lutas, conheces as tentações que cada um enfrenta em silêncio. Pai, dá força para resistir, dá sabedoria para discernir, dá paz para não agir no desespero. Ensina a confiar no Teu tempo, ensina a dizer não quando for necessário. E, principalmente, fortalece o coração para permanecer firme, que toda voz contrária seja silenciada, que toda confusão seja dissipada e que a Tua verdade seja clara. Senhor, assim como Jesus venceu no deserto, dá a cada pessoa a força para vencer também, porque sabemos que contigo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu vou resistir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que fortalecem sua fé. Porque existe algo que muitas pessoas não percebem. A tentação não começa quando você está prestes a errar. Ela começa muito antes, dentro da sua mente. Ela começa como um pensamento, algo pequeno, quase imperceptível. Uma ideia que parece inofensiva, e se que surge do nada. E se você resolvesse isso do seu jeito? E se você ignorasse o que sabe que é certo? E se ninguém descobrisse? E é assim que tudo começa, não com grandes decisões, mas com pequenos desvios. E foi exatamente assim que o inimigo tentou agir com Jesus. Ele não chegou gritando. Ele não apareceu com algo claramente errado. Ele veio com sugestões, com possibilidades, com argumentos. E isso é importante entender, porque o inimigo raramente se apresenta como algo ruim. Ele se apresenta como algo que faz sentido, algo lógico, algo conveniente. E é por isso que tantas pessoas caem, não porque querem errar, mas porque acreditam na justificativa. E talvez você já tenha vivido isso, aquele momento em que você sabia que algo não estava certo, mas encontrou uma forma de justificar. Aquele momento em que você disse para si mesmo:
Só dessa vez não tem problema. Depois eu resolvo. Mas a verdade é que a tentação sempre cobra um preço, e o preço quase nunca é imediato. Ele vem depois, ele vem no silêncio, ele vem na consciência, ele vem na consequência. E é por isso que a história de Jesus no deserto é tão poderosa, porque ele mostra que é possível vencer antes mesmo da queda acontecer. Jesus não negociou, Jesus não considerou, Jesus não abriu espaço. Ele respondeu imediatamente, e isso muda tudo, porque muitas vezes a gente perde, não porque não tem força, mas porque demora para reagir. A tentação entra, se instala, cresce, e quando você percebe, já está difícil resistir. Mas Jesus nos ensina algo muito claro. A resposta precisa ser rápida, direta, firme, sem negociação, sem espaço. E talvez você esteja em um momento agora em que uma tentação está exatamente assim, disfarçada, silenciosa, esperando espaço. E é aí que você precisa decidir. Você vai alimentar isso ou vai cortar agora? Porque quanto mais você alimenta, mais forte fica. Mas quanto mais você resiste, mais fraco se torna. E existe algo ainda mais profundo aqui. A tentação não é só sobre erro, ela é sobre identidade. Percebe o que o inimigo disse? Se você é o Filho de Deus, ele estava questionando quem Jesus era. E isso também acontece com você. A tentação muitas vezes vem para te fazer esquecer quem você é, te fazer agir abaixo daquilo que Deus te chamou para ser, te fazer escolher menos quando Deus tem mais. E quando você esquece sua identidade, você se torna vulnerável, porque você começa a agir baseado em emoção e não em propósito. Mas Jesus sabia quem ele era, e por isso ele não precisou provar nada. E isso é poderoso, porque muitas vezes a tentação vem com esse gatilho. Prove, mostre, faça algo, mas quem sabe quem é? Não precisa provar nada. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa permanecer firme em quem Deus te chamou para ser. E isso exige maturidade, exige controle, exige fé, porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai fazer sentido, mas vai ser certo. E isso é o que importa, porque no final não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide. E cada decisão constrói o seu futuro, cada escolha define o seu caminho. Cada atitude molda quem você está se tornando. E a pergunta é, quem você está se tornando? Alguém que cede, ou alguém que resiste? Alguém que negocia, ou alguém que permanece firme? Porque a diferença entre os dois caminhos não aparece no começo, mas aparece no final. E é isso que muitas pessoas não veem. O início da tentação parece pequeno, mas o final pode ser grande. Por isso Jesus venceu no começo. Ele não esperou piorar, ele não deixou crescer, ele cortou na raiz. E talvez isso seja exatamente o que você precisa fazer hoje. Cortar na raiz, antes que cresça, antes que tome forma, antes que vire algo maior, porque você tem essa capacidade, você tem essa escolha. E mais do que isso, você tem a presença de Deus. E quando Deus está com você, você não luta sozinho. Você não enfrenta sozinho. Você não resiste sozinho. Existe uma força maior. Uma força que te sustenta. Uma força que te levanta. Uma força que te dá clareza. E essa força está disponível agora, neste exato momento. Mas você precisa acessar. Você precisa buscar, você precisa decidir, porque Deus não força, Ele guia, Ele direciona, mas a decisão é sua. E talvez agora seja o momento de você tomar essa decisão, de dizer, eu não vou ceder, eu não vou negociar, eu vou permanecer firme,
mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, porque no final não é sobre os outros, é sobre você e Deus, e isso muda tudo. Agora respire fundo e perceba algo. Você ainda está aqui, você ainda tem oportunidade, você ainda pode escolher diferente. E isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus, porque Ele não te abandona no erro, Ele te chama de volta, Ele te dá força para recomeçar, Ele te dá direção para seguir. E não importa quantas vezes você já tenha falhado, sempre existe um caminho de volta, sempre existe uma nova chance, sempre existe uma nova decisão. E talvez essa seja a sua, agora, neste momento. E antes de continuar, pare por um segundo, respire fundo e pense o que você precisa vencer hoje. Qual é a tentação que mais te desafia? Qual é a área que você sabe que precisa mudar? Não ignore isso, não fuja disso, enfrente, porque é enfrentando que você vence, e é vencendo que você cresce. E quando você começa a encarar de frente aquilo que precisa ser vencido, algo interessante acontece. Você percebe que a batalha nunca foi só externa, ela sempre foi interna. Porque o deserto não está apenas ao seu redor, ele também pode existir dentro de você. Um lugar onde dúvidas aparecem, onde inseguranças crescem, onde pensamentos começam a te puxar para longe daquilo que você sabe que é certo. E é exatamente nesse ambiente interno que a tentação ganha força. Não é só sobre o que está acontecendo fora. É sobre o que está acontecendo dentro, porque duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e uma cair, enquanto a outra permanece firme. O que muda não é o cenário, é o estado interior. E Jesus nos mostra isso com clareza. Mesmo estando fisicamente fraco, ele estava espiritualmente forte, e isso fez toda a diferença. Porque quando o seu interior está alinhado com Deus, o exterior perde o poder de te controlar. Mas quando o interior está desorganizado, qualquer situação pode te derrubar. E talvez você já tenha percebido isso. Tem dias em que você está bem e parece que nada te abala. Mas tem dias em que qualquer coisa te desestabiliza. Qualquer palavra, qualquer situação, qualquer pensamento. E isso não é coincidência, isso é reflexo do seu estado interior. Por isso, mais importante do que tentar controlar tudo ao seu redor, é cuidar do que está dentro de você. Porque é lá que a batalha começa, e é lá que a vitória também começa. E existe algo muito importante aqui. Jesus não venceu apenas porque conhecia a palavra. Ele venceu porque estava conectado com o Pai. Existe uma diferença. Você pode conhecer e mesmo assim cair. Mas quando você está conectado, algo muda. A palavra deixa de ser informação e se torna direção. Ela deixa de ser teoria e se torna força. E isso é o que sustenta você nos momentos difíceis. Porque quando a tentação vem, não dá tempo de pesquisar, não dá tempo de pensar muito. Você reage com aquilo que já está dentro de você. E a pergunta é, o que está dentro de você hoje? Quais pensamentos têm ocupado sua mente? Quais vozes você tem ouvido? Quais influências têm entrado no seu coração? Porque tudo isso constrói o seu interior, e o seu interior define suas decisões, e suas decisões definem seu destino. E talvez isso seja mais sério do que você imaginava. Porque não se trata apenas de evitar erros, se trata de construir uma vida alinhada com Deus, uma vida que faz sentido, uma vida que tem propósito, uma vida que não é guiada por impulso, mas por direção. E isso exige disciplina, exige escolha, exige renúncia, porque nem tudo que você quer você deve fazer, nem tudo que você sente você deve seguir, nem tudo que aparece você deve aceitar.
E isso é difícil, porque vai contra a natureza humana, vai contra o desejo imediato, vai contra o impulso, mas é exatamente isso que constrói força. Porque toda vez que você diz não para algo errado, você está dizendo sim para algo maior. Você está dizendo sim para o seu propósito, sim para a sua paz, sim para aquilo que Deus tem preparado para você. E talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas resistir não é perder. Resistir é ganhar. Ganhar controle, ganhar maturidade, ganhar direção, ganhar paz. E com o tempo, aquilo que antes parecia difícil começa a ficar mais leve, porque você se fortalece, você cresce, você amadurece, e aquilo que antes te derrubava já não tem mais o mesmo poder. Mas existe um ponto muito importante aqui. A vitória não acontece de uma vez só, ela acontece todos os dias, em pequenas decisões, em pequenas escolhas, em pequenos momentos. E é aí que muita gente se engana. Esperam uma grande mudança, quando na verdade o que precisa acontecer são pequenas decisões consistentes. Hoje você escolhe resistir, amanhã você escolhe novamente, depois de amanhã também. E assim, você constrói uma nova realidade, um novo padrão, uma nova mentalidade. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa, você já não reage da mesma forma, você já não pensa da mesma forma, você já não vive da mesma forma. E isso é transformação. E tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa. E talvez essa decisão esteja diante de você agora, porque você não chegou até aqui por acaso. Existe algo que Deus quer falar com você. Existe algo que precisa mudar. Existe algo que precisa ser ajustado. E você sabe o que é. No fundo, você sabe. E talvez você tenha ignorado isso por muito tempo. Talvez tenha deixado para depois. Talvez tenha fingido que não era tão importante. Mas agora está claro. E quando fica claro, não dá mais para ignorar. E isso pode ser desconfortável, mas também é libertador. Porque a verdade sempre liberta, mesmo quando confronta, mesmo quando incomoda, mesmo quando exige mudança. E talvez esse seja o momento de você dar esse passo, de parar de adiar, de parar de justificar, de parar de negociar e começar a agir. Porque a mudança começa quando você decide, e a decisão começa agora, não amanhã, não depois. Agora. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei, mas eu já falhei, mas eu não consigo. E tudo bem, porque isso faz parte do processo. Ninguém vence sem lutar. Ninguém cresce sem passar por dificuldades. Ninguém amadurece sem enfrentar desafios. Mas a diferença está em continuar, mesmo depois da queda, mesmo depois do erro, mesmo depois da dificuldade. Porque quem continua, chega. Quem permanece, vence. Quem não desiste, cresce. E Deus não está esperando perfeição. Ele está esperando disposição. Disposição para tentar de novo, para levantar de novo, para recomeçar de novo. E você pode fazer isso. Você pode começar hoje. Você pode decidir hoje. Você pode mudar hoje. E essa decisão pode transformar tudo. Agora respire fundo, sinta o momento e perceba algo importante. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, te guiando, te fortalecendo, te sustentando. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você percebe que não precisa lutar sozinho. E isso traz paz, isso traz segurança, isso traz confiança. E com essa confiança, você segue, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, mas confiando. E essa confiança é o que sustenta você. Agora, vamos dar mais um passo. E quando você chega até esse ponto, algo dentro de você já não é mais o mesmo. Talvez você não consiga explicar exatamente o que mudou,
mas você sente uma clareza maior, uma consciência mais forte, uma vontade diferente de agir. E isso acontece porque quando a verdade é revelada, ela transforma, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa transformação começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Porque agora você não é mais guiado apenas pelo que sente, você começa a ser guiado pelo que sabe. Isso muda completamente suas decisões, porque sentimentos mudam, pensamentos oscilam, mas a verdade permanece. E quando você decide se firmar nela, você deixa de ser levado pelas circunstâncias. Você começa a assumir o controle, você começa a viver com intenção, você começa a caminhar com direção, e isso é maturidade espiritual. É quando você entende que nem tudo que você sente precisa ser seguido, nem tudo que você quer precisa ser feito, nem tudo que aparece precisa ser aceito. E você começa a filtrar, a discernir, a escolher com sabedoria. E isso te protege, isso te fortalece, isso te posiciona, porque a vida é feita de escolhas, e cada escolha te leva para um destino. E talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo isso com mais clareza, que não são apenas grandes decisões que definem sua vida. São as pequenas escolhas diárias. São os momentos em que ninguém está vendo. São as decisões silenciosas, e é aí que tudo é construído. E isso traz responsabilidade, mas também traz poder, porque significa que você pode mudar o rumo da sua vida a qualquer momento, com uma decisão, com uma atitude, com um posicionamento. E talvez seja isso que Deus queria que você entendesse hoje, que você não está preso, que você não está limitado, que você não está condenado a repetir os mesmos erros. Existe um novo caminho, existe uma nova forma de viver, existe uma nova mentalidade sendo construída dentro de você agora, e isso é começo de algo grande. Mas ao mesmo tempo, existe algo que você precisa guardar com muito cuidado, porque depois que Jesus venceu aquelas tentações, o texto diz que o inimigo se retirou, mas não para sempre. Ele apenas esperou outro momento oportuno. E isso é muito real, porque a tentação não desaparece completamente. Ela muda de forma, ela se adapta, ela volta em momentos diferentes. Mas agora, você não é mais o mesmo. Agora, você está mais consciente, mais preparado, mais atento. E isso faz toda a diferença, porque você já sabe como funciona, você já reconhece os sinais, você já percebe os padrões, e isso te coloca em uma posição diferente, uma posição de vigilância, não de medo, mas de consciência, porque quem está atento não é pego de surpresa, e isso é essencial, porque viver uma vida firme com Deus não é apenas sobre momentos fortes. É sobre constância, é sobre permanecer, é sobre continuar, mesmo quando tudo está silencioso, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há reconhecimento, porque a verdadeira força se constrói no secreto, é no silêncio que você se fortalece, é no escondido que você cresce, é no invisível que sua fé se consolida, e quando chega o momento da prova, você está preparado. Não porque foi fácil, mas porque você foi fiel. E isso é poderoso, porque fidelidade constrói uma base sólida, uma base que não se abala facilmente, uma base que permanece, mesmo em meio às dificuldades. E talvez esse seja o tipo de pessoa que você está se tornando agora. Alguém mais firme, mais consciente, mais alinhado com Deus. E isso vai refletir em tudo, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, na forma como você reage às situações. Porque quando o interior muda, o exterior acompanha. E essa é a transformação real, não superficial, não momentânea, mas profunda, duradoura.
E isso não acontece por acaso. Acontece porque você decidiu, porque você se posicionou, porque você escolheu não ceder. E essa escolha não muda tudo. Agora, antes de encerrar, vamos fazer algo muito importante. Vamos entregar isso a Deus, porque não basta entender. É preciso se alinhar, é preciso buscar força, é preciso se conectar. Então, onde você estiver agora, pare por um momento, respire fundo e abra o seu coração. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu sabes das lutas, das fraquezas, das tentações que cada um enfrenta em silêncio. Nada está escondido de Ti, nada passa despercebido. E neste momento, Pai, eu te peço, fortalece cada coração, dá força para resistir, mesmo quando for difícil, dá clareza para discernir, mesmo quando parecer confuso, dá paz para não agir no impulso, mas confiar no Teu tempo. Senhor, guarda a mente de cada pessoa, protege os pensamentos, silencia toda voz que não vem de Ti, e que a Tua verdade seja mais forte do que qualquer dúvida, mais forte do que qualquer medo, mais forte do que qualquer tentação. Pai, ensina a permanecer firme, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando parece difícil. Que haja força interior, que haja convicção, que haja fé, e que cada pessoa aqui saia desse momento mais forte, mais consciente, mais próxima de Ti, porque sabemos que com o Senhor sempre existe um caminho, sempre existe uma saída, sempre existe vitória, e que essa vitória comece agora, de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Agora fique em silêncio por alguns segundos, respire e permita que essa paz permaneça dentro de você. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu vou permanecer firme. E se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua fé todos os dias, porque essa caminhada não termina aqui, ela está apenas começando. Se você sentiu a presença de Deus nesse momento, deixe um comentário dizendo: Deus está comigo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje.